Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Xerxes Guzmão e eu gostaria de tratar de vocês de uma decisão recente do STF sobre o IPCA como critério de correção monetária dos créditos trabalhistas. Pois bem, antes de entrar propriamente nos efeitos dessa decisão, é importante traçar um pequeno histórico dessa discussão TR e IPCA na área trabalhista. Historicamente, a Justiça do Trabalho utilizou a TR como critério de correção monetária. O problema é que a TR inicialmente teve índices baixíssimos de correção e nos últimos anos esse problema se agravou porque a TR esteve zerada, ou seja, nos últimos anos simplesmente não houve correção monetária do crédito trabalhista. Isso levou uma parcela significativa da doutrina e mesmo da jurisprudência a afastar a TR como critério, pois insuficiente para a correção monetária, que é o seu fim, e a utilizar o IPCA. O TST, obviamente, conhecedor e tendo diversos casos que chegaram até ele sobre o tema, acabou tendendo a acolher a aplicação do IPCA e chegou até mesmo a realizar uma tabela de correção monetária que seria um modelo para todos os TRTs do país, utilizando justamente o IPCA como critério de correção. Logo após essa decisão do TST, o STF foi demandado e, por decisão, houve a suspensão da aplicação dessa tabela de correção monetária, portanto, voltando-se a aplicar a TR na área trabalhista. Mas essa decisão ela foi pontual, ou seja, foi específica com relação àquela tabela que o TST tinha criado para correção monetária e que serviria de modelo para todos os TRTs do país. O que leva essa corrente que sustenta a aplicação do IPCA na área trabalhista a defender essa tese? Justamente a posição do STF, que em sucessivas decisões vem reconhecendo que a TR não é índice efetivamente capaz de corrigir monetariamente a parcela. É bem verdade que essas decisões do STF ainda não se aplicaram à área trabalhista, ao crédito trabalhista. Mas, em relação a diversos tipos de créditos, como os precatórios, por exemplo, o STF já reconheceu essa incapacidade da TR de realmente fazer a correção monetária. Logo, essa parcela da doutrina da jurisprudência trabalhistas, elas entendem que não haveria por que o crédito trabalhista, que possui natureza alimentar, não ser objeto da mesma interpretação. De toda forma, o STF ainda não tem decisão vinculante sobre o crédito trabalhista, sobre a aplicação da TR ou do IPCA sobre o crédito trabalhista, o que leva a toda uma discussão ainda existente na jurisprudência trabalhista. E essa discussão veio a ser exacerbada por conta dessa decisão recente do ministro Gilmar Mendes. É uma decisão liminar que ainda demanda confirmação pelo pleno do STF, mas ela já possui efeitos vinculantes e, portanto, traz consequências práticas. Quais seriam essas consequências? Esse é o grande problema atual, porque há uma parcela da doutrina que entende que toda a execução trabalhista estaria interrompida, porque ela depende do critério de correção monetária. E, portanto, se não se sabe qual o critério e se o ministro Gilmar Mendes determinou a suspensão da aplicação do IPCA na trabalhista, por consequência, para essa corrente, haveria uma suspensão de toda a execução trabalhista. Outra corrente mais moderada entende que não haveria uma suspensão de toda a execução, que poderia prosseguir com base na TR e eventual reconhecimento do IPCA no futuro pelo próprio STF levaria à execução da diferença de índices entre o IPCA e a TR. De toda forma, o que é seguro se dizer hoje é que não se afigura como razoável a interpretação de paralisação completa da execução trabalhista, porque isso simplesmente criaria um tumulto processual que, inclusive, seria contrário a um princípio constitucional da duração razoável do processo. Então, o que parece mais razoável como interpretação dessa decisão do ministro Gilmar Mendes é de se considerar que, se o processo já estiver em fase de execução, que prossiga utilizando a TR e eventual reconhecimento do IPCA no futuro ensejará o direito às diferenças, mas a execução prossegue utilizando a TR como critério. E se a discussão for na fase de conhecimento, o que se pode fazer e o que se deve fazer para não se travar o processo é se postergar a análise da questão para a fase de execução, né? Porque até se chegar à fase de execução, provavelmente o STF já terá uma posição mais definitiva sobre o tema e se terá mais segurança na decisão. Se não houver provocação específica das partes sobre o tema, simplesmente se deixa a discussão para a fase de execução, e se houver uma provocação específica, se posterga o seu exame com base nessa decisão do STF para a fase de execução igualmente. Não haverá decisão citra petita, porque a questão está suspensa pelo STF, a discussão, então
se entende que o critério de correção não impacta na fase de conhecimento e, portanto, a sua discussão seria deixada para a fase de execução. Essa me parece ser a posição mais consentânea com o princípio da duração razoável do processo e com a razoabilidade que deve nortear os processos no Brasil. Um grande abraço a todos.